O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhe: por que discuteis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos vós não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparteis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que alegria poder estar mais uma noite aqui no ginásio poliesportivo, celebrando juntos a Santa Missa, clamando a misericórdia de Deus e nos aproximando da graça que o Senhor tem derramado a cada encontro, a cada terça-feira que nós nos reunimos aqui neste lugar. O Senhor nos deu a graça de poder mais uma vez acolher em nosso coração a sua palavra, e ela tem nos ajudado a fazer o caminho do Senhor. Ela tem aberto portas, ela tem nos ajudado a construir um novo olhar sobre a nossa própria vida. Ela tem nos dado visão espiritual. Por isso nós somos muito gratos ao Senhor, porque mais uma terça-feira nós temos a graça de poder escutar, de poder acolher e trazer ao nosso coração a santa palavra do Senhor. Nós acompanhamos a liturgia da palavra dessa terça-feira, e nessa noite há um convite de Deus para o nosso coração. Há uma atualização da ordem dele para a nossa vida. Nós escutávamos na primeira leitura de hoje da liturgia, nos veio do livro do Gênesis, no capítulo 6. E o relato nos conta um pouco da história de Noé. E por trás dessa história de Noé, há um convite de Deus para nós. Há uma atualização do mesmo convite, da mesma ordem que Deus deu a Noé. É também nos dado nessa noite. Na primeira leitura, nós escutamos Deus dizer a Noé: entra na arca. Então o propósito de Deus para nós e o convite dele é entrar na arca. Deus disse para Noé: entra tu e tua casa. E o desejo de Deus para nós é exatamente esse: que nós entremos na arca. Mas o que é na verdade esse entrar na arca?
Esse entrar na arca significa estar sobre a mão poderosa de Deus. Entrar na arca significa dizer: eu estou no cuidado de Deus, eu estou na proteção de Deus contra os dilúvios que o mundo sopra contra nós. Por que Deus mandou Noé entrar na arca? Para que ele pudesse ser livre do dilúvio que veio sobre a humanidade. O dilúvio é sempre fruto da maldade do coração do homem. A maldade do coração do homem produz dilúvio, e esse dilúvio ele destrói completamente. Mas se nós olharmos para a história de Noé, e se nós olharmos para a vida de Noé, e se nós entendermos que o mesmo chamado que Deus fez a Noé é também direcionado a nós, nós também escaparemos do dilúvio. Nós também receberemos a proteção de Deus. Nós estaremos guardados no coração de Deus. A arca é o coração de Deus, e não há lugar mais seguro do que o coração de Deus. Não há lugar mais seguro do que o coração de Deus. E é bonito poder escutar essa palavra nessa noite, meus irmãos, porque ela sinaliza exatamente isso, que nós precisamos ter a consciência de que o melhor lugar para nós é na arca. Então Deus está te convidando: entra na arca. Não queira ficar de fora da arca. Nós não estaremos seguros fora da arca. Diga para a pessoa que está do seu lado isso: entra na arca. Você não está seguro fora da arca. Esse é um convite poderoso de Deus para nós. Levante sua mão assim, ó. Diga: Senhor, eu quero entrar na arca. Eu não quero ficar de fora. Diga: eu quero escapar do dilúvio. Amém. Nós entendemos isso que o Senhor nos deu nesta noite. Esse é o direcionamento para a nossa vida. Nós precisamos construir o nosso caminho em direção a essa arca. Se nós lemos o capítulo 6 do livro de Gênesis, todo o capítulo 6 ele fala da história de Noé. E lá no capítulo 6 vai dizer que Noé era um homem que andava com Deus. Era um homem que andava, que seguia o caminho do Senhor. E aí nós vamos entender que a arca é muito mais do que um objeto. A arca é o lugar seguro, onde nós vamos escapar. E se nós não construirmos o nosso lugar na arca, meus irmãos, nós seremos submergidos pelo dilúvio. E nós enfrentamos na vida muitos dilúvios. O mundo enfrenta muitos dilúvios. Mas qual é o lugar onde nós estaremos seguros? Na arca. Mas só podemos entrar na arca se nós formos amigos de Deus. Se eu não for amigo de Deus, não há lugar na arca. A arca é para aqueles que, como Noé, caminham no Senhor. É aqueles que decidiram fazer o caminho do Senhor. É aqueles que reconhecem a necessidade de estar com Ele.
E o Senhor nessa noite nos chama muita atenção. Nós precisamos ter muito cuidado. Jesus diz hoje no Evangelho: cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento dos Herodes. Coitado dos discípulos, pensaram que Jesus estava dizendo isso porque eles esqueceram de levar pães para a missão. Não, Jesus está dizendo assim: olha, tome cuidado, porque esse fermento são as expressões de tantos dilúvios que a maldade humana produz. Muitas ventanias, muitos terremotos que são frutos da maldade do coração do homem. Mas, meus irmãos, se nós formos como Noé, se nós caminharmos no Senhor, vai haver um lugar onde Ele vai nos esconder no dia que o dilúvio vier contra nós. No dia que o dilúvio vier contra nós, Deus vai nos livrar, porque Ele vai fazer a mesma coisa que fez com Noé. Ele vai nos mandar entrar na arca. Senhor, o mundo está perdido, para onde é que eu vou? Aonde é que eu me escondo? Ele vai dizer: entra na arca, porque tu preparou um lugar na arca para ti. A pergunta crucial é: você está preparando o seu lugar na arca? Você está preparando o seu lugar na arca, para que quando o dilúvio vier, nós termos esse lugar que vai nos recolher e que vai nos livrar dos dilúvios da vida? Essa pergunta é crucial para nós. Eu estou preparando o meu lugar na arca. Eu estou preparando o meu lugar na arca, ou eu estou aí andando de qualquer jeito? Ou eu estou vivendo de qualquer jeito, sem reconhecer a ação de Deus na minha vida, sem reconhecer a necessidade que eu tenho de estar com Ele, de guardar meu coração no coração dEle? Será que eu não estou sendo contaminado com o fermento dos fariseus, que é a expressão da maldade, de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que destrói a nossa vida? O fermento é tudo aquilo, esse tipo de fermento que Jesus fala hoje no Evangelho, é tudo aquilo que destrói nossa vida, meus irmãos. É tudo aquilo que pode nos impedir de entrar na arca. Nos tempos de Noé, só ele entrou na arca, porque enquanto os outros estavam vivendo distante de Deus, Noé e sua família caminhava sobre a proteção de Deus, sobre a ordem de Deus. Enquanto todos não estavam nem aí, enquanto todos estavam usando a sua liberdade de forma incorreta, Noé estava usando a sua liberdade em Deus, porque quando nós aprendemos a usar a nossa liberdade em Deus, nós não somos atingidos pelo dilúvio. Quando nós aprendemos a usar bem a nossa liberdade e condicionamos essa liberdade para o bem, há sempre um lugar onde Deus nos esconde diante dos dilúvios que nós experimentamos na vida, diante das realidades de dores que nós enfrentamos na vida. Mas é preciso que nós entendamos, e por isso o Senhor está nos trazendo nessa noite essa palavra para nos alertar. O Senhor está dizendo: abram os olhos, não caminhe distante do olhar de Deus, mas caminhe perseguindo o coração de Deus, porque daí dependerá, meus irmãos, daí dependerá a nossa esperança quando nós formos atacados. E se nós percebermos, nós não estamos vivendo diferente do tempo que viveu Noé. O homem tem se perdido em si mesmo.
E ele tem se afastado tanto de Deus que ele tem entrado num caos. Nós temos gerado com isso uma maldade incontrolável. A atmosfera do tempo que nós vivemos hoje não é diferente do tempo de Noé. O que é que diz a leitura de hoje? Deus viu que a maldade cresceu no coração do homem. E mais uma vez Deus está dizendo isso. E mais uma vez, com misericórdia, Ele está dizendo: para onde é que nós estamos caminhando? Ou o que é que vocês estão fazendo da vida? O que é que nós estamos fazendo de nossas vidas? De que maneira nós estamos conduzindo e administrando a nossa vida? Qual é o sentido que nós estamos dando, meus irmãos, à nossa vida? Eu olhando para a minha história, como é que eu me vejo diante desse mundo? E como anda a minha relação com Deus? De que maneira eu estou preparando o meu lugar na arca? Porque em qualquer momento o dilúvio pode chegar. Em qualquer momento o sofrimento pode bater à minha porta. Será que eu estou preparado para lidar com ele? Será que eu estou resistente? Por isso eu preciso estar em Deus. O segredo, meus irmãos, é estar em Deus. Porque se eu estou em Deus, eu estou debaixo do seu cuidado, eu estou na segurança. Quando o sofrimento bater na minha porta, quando o dilúvio vier, eu sei para onde eu corro, eu sei para onde eu me escondo. É Deus que me defende. Mas se eu estiver distante de Deus, quando o sofrimento bater à minha porta, eu vou ser engolido por ele, porque eu não sei aonde eu vou me esconder. Por isso o Senhor traz um recado muito importante para nós nessa noite. Entrem na arca, meus irmãos. O tempo está se encurtando. O tempo está se encurtando. E a gente precisa abrir os olhos e entenderem os sinais que estão aparecendo. Nós precisamos fazer leitura dos acontecimentos. Nós precisamos entender os fatos que têm ocorrido. Por isso o Senhor nessa noite está dizendo: abram os olhos, comecem a entrar na arca, comecem a voltar os corações de vocês para Deus, porque o tempo está se encurtando. Mas se nós estivermos em Deus, não há por que ter medo daquilo que virá. Aqueles que estão em Deus não têm medo daquilo que virá, porque nós temos algo que Deus preparou para nós: a arca. A arca é o seu coração. Eu estou no coração de Deus. A minha casa está no coração de Deus. Eu quero me apropriar nessa noite, porque é uma palavra profética de Deus. É uma palavra exortativa dele para o nosso coração. É uma palavra de salvação para nós. Porque talvez eu esteja caminhando muito distante da arca. Eu estou vivendo aí de qualquer jeito. Eu não estou reconhecendo a necessidade da minha relação com Deus, da minha amizade com Ele. O dilúvio veio. Noé com sua família entrou na arca e eles foram livrados do dilúvio. Olha que palavra forte para nós. Olha Deus dizendo: aonde nós encontramos a vitória diante dos dilúvios? Não é na nossa força, nem na nossa sabedoria, nem nas nossas posses, nem no nosso poder. É na arca, é no coração de Deus. Aonde é que eu encontro a fortaleza? Não é no poder que eu tenho, não é no status que eu tenho, não é no dinheiro que eu conquistei. Diante do dilúvio, isso não vale nada.
Isso não tem valor nenhum, porque nossa maior herança é o nosso lugar na arca. Nós devemos correr para preparar o nosso lugar na arca. A sua maior preocupação não são nas coisas que você pode juntar, não é no dinheiro que você pode ter, não é no poder que você pode exercer sobre as pessoas, porque tudo isso diante do dilúvio se perde. Porque tudo isso diante do dilúvio não tem sentido nenhum. Mas eu olho para a minha vida e eu consigo perceber que a minha maior herança é o lugar na arca. O meu maior bem é o meu lugar na arca. Você precisa construir o seu lugar na arca. O que é preciso, Padre? Se aproximar de Deus, ter amizade com Ele, ter intimidade com Ele. É assim que a gente prepara o nosso lugar na arca. É ser obediente à sua palavra. Eu não quero ser vítima do dilúvio. Então, construa seu lugar na arca. Eu não quero ser engolido pela maldade humana. Construa seu lugar na arca. Eu não quero ser vítima dos sistemas políticos. Construa seu lugar na arca, porque essa será a sua defesa. É o seu lugar no coração de Deus. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e peça nessa noite essa graça. Peça, meu irmão, peça, minha irmã. Senhor, me dá a graça, me dá a graça da amizade contigo. Eu não quero caminhar movido pela maldade, não, eu não vim aqui para isso. Senhor, tira de mim toda essa maldade que foi entrando, que o dilúvio foi gerando dentro de mim, que o mundo foi produzindo dentro de mim. Reze, meu irmão, pedindo a Jesus nessa noite, que você seja liberto disso, de tudo aquilo que o dilúvio tem gerado dentro de você, de tudo aquilo que o mundo tem produzido de ruim dentro de você. Peça a Ele a graça, diga: Senhor, eu quero caminhar como Noé caminhou contigo. Eu quero ser como Noé, eu quero ser amigo teu, eu quero ser íntimo. Eu não quero mais reproduzir o mal, eu não quero mais reproduzir o que não presta. Eu já não quero mais, Senhor, isso não me preenche mais, isso não me realiza, isso me destrói. Ajuda-me a entender que eu preciso caminhar construindo o meu lugar na arca. Mas para construir o seu lugar na arca, você precisa ter a coragem de deixar que as águas do Espírito de Deus venham lavar você, venham tirar do teu coração tudo aquilo que é ruim, que o mundo deixou dentro de você. Chega um momento na nossa vida que é preciso que a gente pense, e é preciso que a gente se decida em não querer ser mais expressão do mal. Mas eu quero ser expressão da arca de Deus, eu não quero ser expressão do dilúvio. Porque ser expressão do dilúvio é ser expressão de destruição. O dilúvio destrói, mas a arca salva. Eu quero ser expressão da arca. A arca é o lugar da construção, a arca é o lugar do bem, a arca é o lugar da bondade, a arca é o lugar da generosidade. Mas o dilúvio, ele produz em nós maldades, destruição. Diga para Jesus nessa noite: eu não quero ser vítima do fermento do dilúvio.
Eu não quero ser vítima do fermento dos fariseus. Eu não quero, Senhor. Tira do meu coração toda maldade. Tira do meu coração, Senhor, tudo aquilo que é ruim, porque eu quero ser um homem novo, porque eu quero ser uma mulher nova. Você tem oportunidade nessa noite de entrar na arca. Esse lugar é uma oportunidade de arca que Deus nos deu. E Ele fala ao meu e ao teu coração: é tempo de mudar. É tempo de buscar o novo dentro de nós. É tempo de cessar o dilúvio. Quantos de nós estamos cheios de dilúvio? Quantos de nós estamos cheios de sentimentos ruins? Quantos de nós estamos cheios de rancores? Quantos de nós estamos cheios de ódios? Quantos de nós estamos frustrados, adoecidos, desesperados? Isso é a expressão do dilúvio. Mas você veio aqui nessa noite porque Deus quer fazer de você arca e não dilúvio. Você é arca, meu irmão. Você foi gerado para ser arca. Você não foi gerado para ser dilúvio. Por isso, se há dilúvio dentro de você, nesta noite, na presença de Jesus, renuncie. Diga: eu renuncio a toda espécie de dilúvio que existe dentro de mim. Eu não sei que tipo de dilúvio tem dentro de você. Eu sei que tipo de dilúvio tem dentro de mim. E eu peço ao Senhor nessa noite que eu seja liberto do dilúvio. Porque eu fui gerado para ser arca. Eu fui gerado para ser arca. Eu fui gerado para ser expressão do cuidado de Deus aonde eu estou. Na tua casa você precisa ser arca. No teu trabalho você precisa ser arca. Com os teus amigos você precisa ser arca. Não queira ser dilúvio, porque ele destrói. Ele destrói teus sonhos. Ele destrói tua família. Ele destrói os sonhos de Deus para a tua vida. Seja como Noé, amigo de Deus, expressão da arca de Deus. Eu quero ser como Noé, Senhor. Me dá um coração de Noé, Senhor. A palavra diz em Gênesis 6 que Noé era um homem justo e caminhava com Deus. Dai-me essa graça, Senhor. Eu não quero ser mais. Peça, meu irmão. Peça, minha irmã. Diga para Jesus nessa noite: eu não quero ser dilúvio, porque eu estou destruindo minha família. Meu casamento está se acabando porque eu tenho sido dilúvio. Os meus filhos estão se perdendo porque eu estou sendo dilúvio. Eu tenho perdido os meus amigos, porque eu tenho sido na vida deles dilúvio. Ninguém aguenta mais viver comigo. Ninguém suporta mais a minha presença. Profeticamente nessa noite, neste lugar, o Senhor está derramando uma graça muito especial sobre muitos que estão aqui nesse lugar, sobre muitos que estavam vivendo como dilúvios. Muitas pessoas que estão se despertando, muitas pessoas que sairão aqui desta noite de terça-feira renovados, muitas pessoas que estavam sendo enganadas pelo dilúvio. O Senhor está fazendo com que essas escamas caiam, essa cegueira caia. Meu querido, profeticamente, Deus está falando com você e Ele está dizendo: chegou o tempo de parar de ser dilúvio. Chega. Você não vai chegar a lugar nenhum sendo dilúvio, porque você foi gerado para ser arca. O Senhor fala ao meu coração para dizer para muitos casais que estão aqui nessa noite: sejam arca, minha gente. Não sejam dilúvio. É por causa disso que o inimigo tem entrado dentro das vossas casas,
porque vocês têm deixado de se comportar como arcas, têm se comportado como dilúvios. O Senhor na leitura fala a Noé dizendo: forra toda a arca com betume por dentro e por fora. O betume é a expressão do Espírito Santo de Deus. O Senhor fala para muitos casais aqui: é preciso colocar na arca de vocês o betume, para não deixar o fermento corromper a arca e atingir quem está dentro da arca. O inimigo quer que você seja dilúvio para destruir tua casa, para destruir tua família, para destruir o sonho de Deus, para envergonhar a Deus. O Senhor está dizendo: eu preparei essa noite para derrubar muitas escamas, famílias que estão sendo destruídas porque estão se comportando como dilúvio e não como arca. Famílias que têm sido amigas do mundo e não de Deus. A família que não é amiga de Deus, ela não se sustenta diante do dilúvio. É tempo de mudar. É tempo de dar sentido à tua casa. Cuidado no fermento que tem entrado dentro das vossas arcas, das vossas casas. Esse fermento, ele corrompe, ele destrói. Esse fermento, ele dissolve os sonhos de Deus para a tua família. Ele destrói com os sonhos de Deus para a tua casa. Maridos, sejam arcas para suas esposas, como Noé foi para sua casa. Esposas, sejam arcas para seus esposos, e não dilúvio na vida deles, porque sendo assim, nós estaremos guardados sobre a mão poderosa de Deus. Satanás é perito em roubar o que Deus deu. Tua família é um presente de Deus e Satanás está atrás dela. Ele quer destruir tua casa, minha irmã. Meu irmão, ele quer destruir tua casa. E você vai continuar cego, deixando que o fermento dele entre dentro da tua casa e destrua a tua família, porque você está se comportando de forma errada, porque você está perdendo a autoridade dentro da tua casa, porque você está sendo direcionado pelo dilúvio e não pela arca. Você está aprendendo com o mundo e não com Deus. Não aprenda com o mundo, aprenda com Deus, porque tua casa não ora mais, porque tua casa não louva mais, porque tua casa não adora mais Jesus, ela adora o mundo. Porque tua casa tem celebrado Satanás e não Deus. Você tem deixado entrar tudo que não presta dentro da tua casa, porque todo mundo faz, porque isso é natural, isso é normal. Com o passar do tempo você vai perceber que não é normal, porque tudo tem um preço, meu irmão. Porque tudo tem um preço, meus filhos. O dilúvio cega, o dilúvio é enganador, mas só estando na arca é que a gente se dá conta dos cuidados, do betume que a gente precisa passar para que Satanás não entre. Por que que Deus mandou Noé forrar a arca com betume? Porque o betume, ele impermeabiliza.
impedindo que a água entre ou que qualquer substância entre. A gente precisa fazer isso dentro das nossas casas, para não deixar a ferrugem entrar, para não deixar o fermento entrar, para não destruir os sonhos de Deus. Você que veio nessa noite, você foi escolhido. Muitos até quiseram estar aqui, mas não foram chamados hoje. Quem foi chamado hoje foi você. E Deus está dizendo para você: é tempo de mudar. É tempo de mudar, igreja. É tempo de abrir os olhos, igreja. Nós não podemos mais nos comportar como inimigos de Deus, porque nós não somos, nós somos filhos. Peça nessa noite. Eu sei que Deus está impactando você. Eu sinto no meu coração que muitos estão sendo impactados aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque Deus já tinha me mostrado isso, de que nesse lugar seria um lugar em que muitas vidas que eram dilúvio se transformariam em arcas. E eu quero dizer que nessa noite muitas arcas vão sair daqui. Muitas arcas sairão daqui. Deixa eu dizer profeticamente outra coisa. Porque a partir dessa noite, muitas coisas vão começar a funcionar melhor na sua vida. Não aplauda ainda, porque Deus está dizendo que para muitos a vida está começando hoje. Agora pode aplaudir. Fique de pé, levante as suas mãos e declare para o Senhor que você é arca. Diga: eu sou arca. Eu sou arca. Show, dilúvio. Vai embora, dilúvio. Vai embora, dilúvio. Porque Deus me deu uma ordem. Porque Deus me deu uma ordem. Ele mandou eu entrar na arca. Eu entrar na arca. E toda a minha casa. E toda a minha casa. Satanás não terá mais poder. Satanás não terá mais poder sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida. Porque neste altar. A nossa casa está sendo consagrada. Na arca de Deus. A arca de Deus. Que bênção, meus irmãos. Diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque os meus olhos se abriram. Jesus, verdadeiramente eu sou a arca. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. E amado.